Olá, meus amigos profissionais. Hoje nós iremos criar o nosso primeiro projeto de Kubernetes, né? O primeiro projeto de microserviço ninguém nunca esquece, né? Espero que vocês façam aqui esse procedimento extremamente simples, porque nós iremos criar um pod, e nesse pod nós iremos criar ali um serviço, um cluster IP. Depois nós iremos criar um load port, um load balance, só para vocês verem como que funciona a questão de microserviços, ok? Então, espero que eu plante uma sementinha em vocês e desperte uma curiosidade para vocês adentrarem nesse mundo de microserviços. Então, bora lá para a mão na massa. Vamos lá, pessoal. Estou aqui com o meu draw aberto, só para explicar algumas coisinhas para vocês, como que nós iremos, né, trabalhar aqui. Nós iremos criar um pod, tá? Lembrando que esse pod, nós podemos ter vários containers aqui dentro do pod. Deixa eu pôr o nome aqui para vocês como pod. Okay? E pode ter aqui uma questão de um IP. Vou pôr aqui como, sei lá, 10.10.0.1, ok? Então, esse pod, ele é um conjunto, pode ter um conjunto ali de containers, tá? Eu posso criar vários containers dentro de um único pod. E vários pods dentro de um projeto, tá? Deixa eu copiar aqui, ó, por exemplo, eu tenho uma questão aqui, ó, pod 1 e pod 2. Por exemplo, aqui, ó. E vou colocar o OTP. E como que a gente vai criar esse pod? A gente vai começar esse projetinho aqui, tá, pessoal? Só para mostrar para vocês como funciona. Depois, isso vai ficando um pouquinho mais complexo, assim. Pouca coisa mais complexo. Só para despertar um pouquinho a questão do interesse em vocês. Então, bora para a mão na massa nessa parte. Depois iremos incrementar, tá? Incrementar. Vamos lá. Estou aqui no meu VS Code para a gente criar nosso primeiro pod. Eu vou utilizar esse folder, que é o Kubernetes. Vou criar um arquivo, new file, e vou colocar como meu primeiro pod.yelm. Nesse primeiro momento, eu vou declarar a versão que eu vou trabalhar. Então, API version, né? API version V1. Então, ele já vai completando para você. Isso que é legal trabalhar também com VS Code, tá? Vou indicar o tipo de serviço aqui, né? Que vai ser um pod. E vou especificar no metadata o nome, tá? Desse pod. Então, aqui, name, meu primeiro pod, tá? Só vou tirar essa label que mais para frente nós iremos utilizar e irei explicar para vocês, tá? E vou agora usar o que? A especificação. Especificação, ok? Vou usar o container. O meu nome do container, tá? Meu primeiro pod. E vou especificar qual imagem que eu irei utilizar. Image, tá? Deixa eu colocar aqui image nginx, tá? O stable e vou escutar na porta 80 desse pod. Então eu vou salvar aqui. Veja se você está dentro, né, do folder e vou rodar o seguinte comando, ó. kubectl apply -f ponto barra para esquerda meu primeiro pod, ok? E vou dar um enter. kubectl aqui, ó, esqueci de colocar o ctl aqui, ó.
kubectl apply meu primeiro pod. Então vocês percebem que aqui, ó, pessoal, foi criado o pod, ok? Se eu digitar kubectl get, né, pod, olha só, ele vai me mostrar aqui que eu já tenho aqui o meu primeiro pod aqui rodando, tá? Entre outros pods que eu tenho aqui. Então eu tenho o meu primeiro pod aqui rodando, ok? Vou criar o segundo pod. Então eu posso vir aqui, eu vou simplesmente copiar e vou colar aqui, ó, só para te mudar algumas coisinhas aqui e vou colar, né? Vou renomear aqui para meu segundo pod e vou modificar aqui, né, pessoal? Vou colocar aqui, ó, só para a gente ter dois pods. Change ocorrência, meu segundo pod. Vou salvar e vou usar também, ó, kubectl apply -f, ok? Só que eu vou colocar meu segundo pod e vou dar um enter. Então, se eu dar aqui, ó, um kubectl get pods, eu vou ter aqui, ó, desculpa, pods. Eu vou pôr, vai estar listado meu primeiro pod e meu segundo pod, ok? Então nós temos dois pods criados. Só que a gente tem um porém, tá, pessoal? Deixa eu explicar para vocês. O porém é o seguinte, lembrando que este P ele é variável. Se caso esse pod for destruído, ok? Não vai mais voltar com esse IP. Ele vai voltar com outro IP, por exemplo, pode ser que volte com o IP 5 aqui, ó. O que acontece? Se tiver atribuído para esse IP, a sua aplicação já não vai mais funcionar. O que nós temos que criar aqui, tá, pessoal? Vamos criar o quê? Um service, tá? Do qual eu vou criar um cluster IP. Este cluster IP, ele vai me dar o IP que não vai ser mais um IP variável, tá? Vou pôr, por exemplo, aqui, ó, 192.168.0.10, tá? Eu coloquei aleatório aqui. Então, a partir desse momento, ó, deixa eu só subir aqui. A partir desse momento, quem vier para esse IP, tá? Ele vai atribuir para aqui, ó, tá? Para este pod, não para o IP. Ele vai atribuir para o pod. Entendeu? Então, eu tenho que criar um serviço do qual o pod 1, simplesmente o pod 1, vou pôr aqui o pod 1, está atribuído ao meu cluster IP. Entenderam? Então aqui ele pode simplesmente morrer, se pode criar e o Kubernetes pode criar um novo pod com um novo IP que vai estar sempre atribuído para o IP que é estático aqui, que não sofre essa variação. E como que a gente cria isso? E como que eu crio esse serviço, né? Eu vou criar primeiro um arquivo chamado svc-meu primeiro, tá? pod.yelm. Vou declarar a versão da minha API. O kind aqui muda, pessoal, é service, porque é um serviço. Vou pôr o nome do meu serviço, então no metadata, como name svc meu primeiro pod, e vou criar uma especificação, tá? Do qual, pessoal, vai ser de um tipo cluster IP. Deixa eu tirar essa parte aqui, ó. Vai ser do tipo cluster IP. E vou colocar aqui, ó, o ports, tá? O ports, deixa eu voltar aqui, o ports, vai ser o quê? Porta 80, tarde para porta 80.
Eu vou colocar simplesmente aqui, ó, 3.000. Eu estou falando o seguinte, ele vai receber, né, pela porta 3.000 e vai direcionar para a porta 80 desse pod. Eu vou aqui salvar, ok? E vou aqui rodar o comando cube, tá? ctl apply -f ponto barra para a esquerda svc meu primeiro pod. E foi criado. Se eu for aqui, ó, kubectl, ok? Get svc, ó, e dá um enter. Tenho aqui, ó, svc, meu primeiro pod, e tá aqui, ó, o IP, e tá falando que tá escutando pela porta 3.000, que foi inspecionado, que foi declarado, desculpa, declarado. Só que ele não está apontando para nenhuma aplicação aqui. Como que eu resolvo isso? E resolvo da seguinte maneira, pessoal, criando uma label. Uma label. E como que eu faço isso? Eu vou no meu primeiro pod e vou no metadata desse primeiro pod e vou criar uma label. Aqui, ó, label app meu primeiro pod e vou salvar. E no SVC, pessoal, eu vou, né, na minha especificar aqui, né, e vou colocar um seletor, meu primeiro pod. Então, o que ele está fazendo aqui, pessoal? Ele está recebendo pela porta 3.000 e está direcionando para a porta 80 da aplicação meu primeiro pod. Eu salvei, tá? Agora eu vou atualizar realmente essas declarações. Como que eu faço isso? Então, eu vou aqui usar o meu primeiro pod. Deixa só aqui, ó. Meu primeiro pod. Olha que foi atualizado. E o SVC. Meu primeiro pod. Então, dois estão atualizados. Se eu entrar, pessoal, quer ver, no meu segundo pod, e como que eu faço isso? Da seguinte maneira, eu vou colocar como cube, tá? ctl exec menos it. Vou colocar meu segundo pod, tracinho, tracinho, bash. Ó, eu estou no meu segundo pod. Olha só o que eu vou fazer, pessoal. Eu tenho o meu primeiro serviço. Se eu for aqui, ó, pegar este IP, tá? E dar um cur na porta, ok? 3.000, olha o que eu vou receber. Tá vendo? Já estou pegando a informação do meu primeiro pod. Isso já está legal. Mas eu não tenho isso, por exemplo, como acionar de forma externa. E como que eu vou fazer isso? Então aqui, pessoal, eles se enxergam, né? Então acaba o pod 2 fazendo requisição aqui, né? Para o pod, para o cluster IP, né? Deixa eu pegar aqui de forma mais bonitinha, né? Vou aqui. Tá? E aqui, ó, por exemplo, ele faz aqui, né? Essa requisição, vem para cá e daqui vai para cá, ok? Mas eu vou colocar aqui, pessoal, um node, tá? Que vai ser aqui um acesso externo daqui, ó, para o pod 2. Deixa eu pôr um laptop, aqui, ó, laptop. Então eu vou acionar a partir do meu node, tá?
Então aqui é um cluster IP, cluster IP, bem aqui. E aqui eu vou ter um node, tá? Um node port. Node port. Olha só que legal. Um node port. Que vai dar o quê? O acesso externo para o pod 2. Vamos lá? Então, pessoal, simplesmente vou vir aqui, ó, na minha aula aqui, né? Deixa eu só fechar isso aqui. E vou criar um novo arquivo. Vou chamar como svc node port meu segundo pod.yaml. Olha só. Como que eu começo? Começo, né, declarando a versão, tá? Versão 1. E vou KIDE, que é um serviço, tá? Não deixa de ser um serviço. O metadata, tá? svc node port, meu segundo pod. E a especificação, tá? Ele vai ser de um tipo, aqui, ó, tipo, dois pontos, node port. E vou, pessoal, falar o seguinte, a porta, aqui, ó, ports, tá? Porta 80, ele vai receber pela porta 80 ali, né? Mas, e vai enviar, né, para o meu pod 2, para a porta 80, mas a porta do meu node, vai ser a porta 3002, a porta externa, tá? A porta externa. Então, internamente, eu posso colocar que eles vão se enxergar pela porta aqui, ó, 3000, tá? Então vai ser um cluster, como se fosse um cluster IP, ele vai receber pela porta 3000, tá? E vai enviar para o cluster, desculpa, para o meu segundo pod pela porta 80. Só que o acesso externo vai ser pela porta 3002. Entenderam? Vocês vão entender, tá? Fique tranquilo. E lembre-se que eu falei que para ter a comunicação nós temos que criar uma label. Então, meu segundo aqui, né, Yelmin, eu vou criar uma label aqui, ó. Label, tá? App, meu segundo pod. E vou salvar. E no svc node port eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou criar um seletor, tá? App, meu segundo pod. Pod, né? Vou salvar. Vou atualizar, né, o meu segundo pod. Deixa eu vir aqui, ó. Meu segundo pod. Atualizei. E vou criar aqui o svc, né? svc tracinho node segundo port. Então, eu criei esses dois serviços. Agora, pessoal, eu vou listar esse serviço, né? Então, kubectl get svc. Olha aqui, eu tenho, pessoal, o node port aqui, ó. Tá vendo? Node port 10, tá vendo aqui, ó? 174, tudo. Então, tranquilo, tá? Para a porta 3000 para 3002. Para 30.000, né? E 2. Agora, pessoal, vou abrir aqui um navegador em modo anônimo. Lembra aqui, ó, 30.002. Vou colocar como localhost, tá? 30.002. Olha só, tive acesso ao meu Nginx. Se eu entrar aqui, ó, do meu primeiro pod aqui, ó, meu primeiro pod. E daqui, ó, um curl. Aqui,
e digitar aqui, ó, cur. O IP, olha aqui, ó, quero que você preste atenção aqui agora. O IP, simplesmente aqui e colocar, olha só, já não vai dar certo, né? Porque nós sabemos aqui, demorou demais e ele não está comunicando. Eu tenho que colocar essa porta, que é a porta 3000 que ele está lá. Olha só. Entendeu? Então, pelo esse IP para a porta 3000, ele encaminhou para o pod 2. Entenderam? E se eu pegasse o IP também direto do pod, daria certo. Só que ele simplesmente não é IP estático. Ele pode modificar quando o pod for destruído. Entenderam? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse primeiro projetinho de Kubernetes. E vai vir mais coisa legal. Então, eu falo, né? O nosso primeiro pod a gente nunca esquece. Espero que eu tenha ali plantado uma sementinha na vida de vocês para que vocês possam ficar curiosos e aprender um pouquinho mais sobre microserviços. Até mais!